Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, onde você vai ficar muito bem informado sobre todas as notícias do nosso Botafogo, do nosso Glorioso. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja sempre muito bem-vindo. Peço a moral de você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, dar um like nesse vídeo, muito importante. O YouTube divulga esse vídeo para mais botafoguenses, beleza? Bom, o Luiz Castro convocou uma coletiva hoje pela manhã, lá no centro de treinamentos no Lonier, e falou muito sobre arbitragem, subiu o tom algumas vezes para falar sobre o que ele chamou de peça de teatro em relação ao clássico entre Botafogo e Flamengo. Disse também que os episódios já estão superados, principalmente aquela questão psicológica do Botafogo, né, que assustou bastante todo mundo. O que tinha acontecido contra o Vasco, o Botafogo não tinha feito ainda. O Adrielson, eu sempre repito aqui, o Adrielson nem falta costumava fazer, cartão amarelo muito menos, e acabou sendo expulso contra o Vasco. E aí depois teve o Rafael também contra o Vasco perdendo a cabeça. E aí a gente, como torcedor, pensou o seguinte: bom, um jogo só, né? É ruim, ok, mas beleza, acontece. Não deveria, mas acontece. E aí o Botafogo vai para o segundo jogo seguido, 3 expulsões: Joel Carli, Tiquinho Soares e Marçal. O Tiquinho Soares, inclusive, podendo pegar um gancho de no mínimo 6 meses. Porque deu uma cabeçada no juiz e o juiz relatou na súmula que recebeu uma cabeçada no nariz do atacante Tiquinho Soares. Não tem data para julgamento ainda, mas corre sérios riscos o Botafogo de ficar sem o seu principal atacante por conta de um destempero dele durante a partida contra o Flamengo. E o Luiz Castro foi lá falar sobre isso, né? Criticou a arbitragem, falou que o Botafogo hoje precisa de psicólogo, mas os juízes não precisam de psicólogos. Falou que o jogo devia ter acabado com 5 minutos. Foi uma peça de teatro, palavras do Luiz Castro, né? Subiu realmente o tom, né? E ele disse que comportamento gera comportamento, contexto gera contexto, né? Tentando aí, de certa forma, justificar o que os jogadores do Botafogo fez. Eu discordo do treinador do Botafogo e acho esse argumento do comportamento gera comportamento muito raso, na minha opinião. Porque é claro que o juiz foi muito mal na partida, é claro que ele não tinha capacidade para estar ali. A arbitragem realmente da FERJ é muito ruim, né? O nível é muito abaixo. Se eu já acho a arbitragem do Brasil no Campeonato Brasileiro ruim, que dirá aqui no Campeonato Carioca, que é um campeonato muito mal administrado pela FERJ. Então, assim, eu acho que o juiz realmente não conduziu a partida bem, mas de maneira nenhuma você pode justificar um erro com outro. Ah, Medeiros, mas ninguém tem sangue de barata. Não ter sangue de barata é uma coisa, agredir o juiz é outra totalmente diferente. O Tiquinho Soares fez algo que na Europa, por exemplo, ele nunca fez. Por que aqui no Brasil ele vai querer fazer? De agredir, dar cabeçada no juiz, podendo ficar 6 meses fora. Não tem como eu passar pano, por exemplo, para o que o Tiquinho fez. Gosto muito do Tiquinho, acho ele um baita atacante, um dos principais jogadores desse time, mas é imperdoável o que ele fez. E se ele tomar essa punição porque é o seguinte, se ele tomar a punição em dias, né? Por exemplo, foi julgado e fala, Tiquinho Soares está punido por 180 dias. Vale para todos os campeonatos, não é só para o Campeonato Carioca. Ele fica 6 meses suspenso do futebol. Vocês têm noção disso? Então, assim, ele com essa atitude, que eu acho que para mim é imperdoável, ele pode prejudicar muito o Botafogo, e o Botafogo ter que contratar um outro atacante para jogar no lugar dele, porque ele ficou 6 meses ou mais suspenso por ter dado uma cabeçada no nariz do juiz.
E aí o treinador do Botafogo falar que comportamento gera comportamento, contexto gera contexto. Eu não concordo, sinceramente, não concordo. Acho que um erro não justifica o outro. E eu espero muito que tenha realmente tido uma conversa, um puxão de orelhas lá dentro, porque não pode se repetir de novo. E essa conversa já deveria ter tido no jogo contra o Vasco, após o jogo contra o Vasco. Se repetiu contra o Flamengo. E agora a gente tem um jogo eliminatório contra o Sergipe, né? Eu espero que tenham tido uma reunião bem séria entre diretoria, entre jogadores, comissão técnica, para falar sobre essa parte emocional, para conversar sobre esse desequilíbrio, esse destempero dos jogadores dentro de campo. Próximo jogo é contra o Sergipe, eliminatório, um jogo tenso, um jogo que o Botafogo joga fora de casa, no Batistão. Se perder, tá fora, se empatar ou vencer, passa de fase. Então o Botafogo precisa ter a cabeça no lugar. Primeiro ponto é esse. Eu vou parafrasear o Paulo César Vasconcelos. Eu estava vendo o programa Seleção Sport TV ontem e ele disse uma coisa que eu concordo muito. O jornalista PC Vasconcelos: você não faz nada na sua vida bem se você tiver com a cabeça ruim. Absolutamente nada. Se você tiver com a cabeça ruim, esquece. Você não vai fazer nada bem. E o Botafogo tá com a cabeça ruim. Deu para ver contra o Vasco e confirmou contra o Flamengo. Confirmou contra o Flamengo. Que os jogadores estão entrando pilhados demais no campo, descontrolados, destemperados, desequilibrados. Uma bomba relógio, praticamente. A gente sabe que a qualquer momento o Botafogo, através de seus jogadores, vai estourar dentro de campo e começar a ser expulso a rodo. Eu espero que tenham tido uma conversa bem séria, um puxão de orelha. É o momento da diretoria, é o momento do André Mazuco agora como diretor de futebol, já que o John Textor está na Bélgica, tá na França, né? Estava na Bélgica essa semana agora, parece que hoje ele foi para a França para ver o jogo do Lyon. Enfim, tá fora lá nos outros clubes, nas outras empresas dele. Então a gente tem que ter uma pessoa respondendo por ele aqui no Brasil, já que ele tá fora. Tairo Arruda, CEO do Botafogo, mesmo que interino, porque o CEO que estão para contratar ainda não fecharam com ele. Tairo Arruda tem que fazer reunião junto com o diretor de futebol André Mazuco e conversar. Faz parte de toda a empresa. Faz parte de toda a empresa, reuniões extraordinárias, porque saíram do trilho. É isso que eu acho que aconteceu. O Botafogo saiu do trilho por 2 rodadas. Eu nem acho que o Botafogo estava mal antes desses 2 jogos. O Botafogo tinha uma solidez defensiva, só tinha tomado 2 gols na competição. Um gol era do Audax, que o Botafogo jogou com o time B. Só tinha tomado um gol com o time principal, que foi o gol do Volta Redonda. O Botafogo venceu por 2-1 Volta Redonda. Então o Botafogo só tinha tomado um gol na competição. Aí contra o Vasco tomou 2, ficou com 9 em campo, e contra o Flamengo tomou 1. Então o recorte desses 2 jogos parece um Botafogo que saiu do trilho, perdeu a conexão, sabe? Desligou o disjuntor geral do time. Todo mundo destemperado, desequilibrado, fazendo besteira o tempo inteiro, nervoso. Então chegou a hora do diretor de futebol do Botafogo, do CEO do Botafogo, chamar todo mundo e falar: vem cá, vamos conversar. Senta todo mundo aí, vamos conversar. Isso aqui, ó, vocês estão vendo isso aqui? Já não era para ter se repetido contra o Flamengo, mas repetiu. Eu vou avisar vocês, se tiver a terceira, nós vamos tomar atitudes mais drásticas com vocês. Não pode ter a terceira. Família Botafogo não é só passar a mão na cabeça. Não chamam de família? Família não é só passar a mão na cabeça. Família é dar esporro também. Família é consertar os erros. Família é dar puxão de orelha quando se deve. E me preocupa muito ver que o Luiz Castro foi para a coletiva só para tentar justificar os erros dos jogadores. Essa frase dele, comportamento gera comportamento, contexto gera contexto,
Cara, é inacreditável pra mim. É inacreditável. Você tentar justificar um erro com outro, pra mim é injustificável. Bom, mas vamos lá, que quinta-feira tem jogo contra o Sergipe, a gente vai conversando a partir de amanhã, né? Hoje ainda, no próximo vídeo, ou amanhã eu já começo a falar um pouquinho sobre essa partida. Botafogo e Sergipe, Sergipe e Botafogo, primeira fase da Copa do Brasil, fase eliminatória. Um abraço, até a próxima.